espiritual talvez seja a última que as pessoas buscam. Primeiro elas buscam a racional, a emocional, e no final provavelmente busca a espiritual. A espiritual é a base de tudo. Depois eu creio que a nível de importância é a inteligência emocional, a psicológica, depois a emocional, e depois a inteligência intelectual. Então, não estou levando assim numa regra de importância, mas eu quero trazer para vocês as informações que nós precisamos ter e olhar para a palavra de Deus sobre esse prisma. E hoje eu quero falar sobre o quociente de inteligência intelectual, ou a mental, que é a inteligência natural do homem, do ser humano. Poderíamos dar esse nome, quociente de inteligência natural. Então o pessoal chama isso de QI. Eu quero, antes de falar sobre QI, quociente de inteligência, ler um texto de Êxodo 31, dos versos 1 em diante. Não vou ler todo o texto, mas fica bem clara a ideia de como e de que o texto se refere. Diz assim o texto: Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata, bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança, a tampa e o que está sobre ela, o propiciatório e todos os outros utensílios da tenda, a mesa e os seus utensílios, o candelabro de ouro puro, os seus utensílios, o altar de incenso, o altar de holocaustos com os seus utensílios, a bacia com a sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes, e o óleo para as unções e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. A palavra que a NVI descreve aqui como destreza, habilidade, plena capacidade artística, a revista atualizada diz assim: habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. Todo o artifício, eles eram chamados de artífice por causa de estarem habilitados para esse artifício. Eu quero que nós notemos primeiro que quem dá a inteligência é Deus. A inteligência pode ser adquirida, pode. Ela pode ser aumentada, também pode. Mas a inteligência e o dom específico quem dá é Deus. Há pessoas que têm determinada inteligência para alguma coisa e outros têm para outra. Olha quantas coisas aqui são diferentes em termos de artifício, de obra artesanal, e Deus capacitou cada pessoa para determinada coisa. Parece que o Bezalel era o mais inteligente de todos. Então este foi
cheio do Espírito, teve capacidade de destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar, executar trabalhos em ouro, prata, talhar, esculpir pedras, entalhar madeiras e assim por diante. E também aí o Senhor complementou com outras pessoas. No caso aqui, Aholiabe, filho de Aizamaque, para auxiliá-lo em toda a obra artesanal. Lembre-se que o tabernáculo foi totalmente artesanal. Não tinha nenhuma obra industrializada aqui. Tudo era artesanal. Passava pelas mãos dos artífices. Isso, para mim, é uma prova clara de que Deus dá inteligência às pessoas para determinados fins. Assim como nós temos um chamado, um propósito para a nossa vida, uma missão, Deus também nos habilita com inteligência para a realização dessas missões. Então, para mim, a definição de David Wechsler diz que a inteligência é a capacidade do indivíduo para agir com propósito, pensar racionalmente e lidar efetivamente com o seu meio ambiente. Pessoas inteligentes buscam conhecimento o tempo todo, seja de formas tradicionais, seja por meio de livros, seja por meio de palestras, seja por meio de documentários, debates, cursos, ou mesmo conversando com outras pessoas que podem compartilhar experiência e conhecimento. E muitas vezes uma simples conversa pode valer mais do que uma aula. A relação dos testes de inteligência, o QI, surgiu na China no século V. No século V. E começou a ser usado na Europa, na França, no século XX. Olha como os chineses estavam bem adiante dessa conferência, dessa capacidade de descobrir níveis diferentes de inteligências. Nós temos várias pessoas na história com QI elevadíssimo. O QI elevado é acima de 100. O QI brasileiro está na média de 87. O QI americano está na média de 98. O QI japonês está na média de 100. A Europa também mais ou menos 100, 90 e poucos. Mas já há uma americana que ela teve um QI medido, aferido de 228. Superdotado. Acima de 130 já entra na faixa dos superdotados. Então nossa médiazinha de 87 ou 78, nós vamos aprendendo, porque nem sempre é com a inteligência que a gente produz. Às vezes é com esforço, com a disciplina. Com esforço e autodisciplina, a gente alcança resultados tanto quanto um QI elevado. Às vezes o QI elevado deixa a pessoa preguiçosa. Segundo alguns, dizem que os noturnos são normalmente têm QIs mais elevados. As pessoas que gostam de estudar à noite, ler à noite. Tá? O pastor Vanderlei deve ter uns 180. Eu também sou um pouco mais noturno, mas o meu acho que é 95, por aí no máximo. Olha só, isso não é uma regra. A pessoa fala assim: quem tem QI elevado tem mais sucesso. Olha, tem mais potencial.
mas o sucesso é medido mais pelo esforço e autodisciplina do que pelo QI. Também está cientificamente provado que os filhos mais velhos são os que têm melhor QI. Eu já sou do meio, então eu fiquei imaginando minha avó, os meus tios, porque minha avó teve 17 filhos, se o primeiro era o mais dotado e é 2,3 acima do último, o 17 então não tinha quase nada. Está devendo. Imagina. Mas segundo a ciência tem comprovação sobre isso na Noruega, na Suécia. Eles fizeram pesquisa a respeito disso, que os filhos mais velhos têm em média 2,3 pontos de QI a mais do que os filhos sequentes, né? Não importa muito, porque não é o QI que define o nosso sucesso. Ele nos ajuda muito, mas não é o QI. A disciplina, o esforço pessoal leva as pessoas a alcançarem muitos resultados na vida, até porque Deus deu essa capacidade ao homem de crescer e multiplicar. Qualquer pessoa com qualquer QI tem a capacidade de crescer e multiplicar. Agora é invejável que Albert Einstein tivesse, claro, um super QI. Leonardo da Vinci, Albert Einstein, um alemão que era matemático e físico. Leonardo da Vinci, ou da Vinci, para mim é da Vinci, era um gênio nas artes. Isaac Newton tinha uma relevância enorme como físico, matemático, e a sua relevância se evidencia na ciência. Como personagens bíblicos, pensa comigo, como era a inteligência de Adão antes da queda? Depois da queda, a mente humana ficou limitada. Se você ler Watchman Nee, no livro A Liberação do Espírito, você vai ver que existe sim uma limitação de Adão, depois de Adão, por causa do pecado. Mas Adão, antes do pecado, funcionava a 100% de sua mente. 100% de sua mente. Nós temos 5% no consciente e 95% no inconsciente, ou no subconsciente. Tudo que a gente faz no dia a dia, o que a gente maneja, o que a gente administra, o que a gente percebe, as decisões que a gente toma, praticamente assim, com a mente, com o pensamento, reflete 5% do que a gente faz. O resto a gente faz no automático. Você pode pegar o seu carro e dirigir o seu carro e ao mesmo tempo estar citando textos da Bíblia, lembrando a Bíblia, orando, intercedendo, lembrando da família, ou fazendo uma lista de compra antes de chegar no mercado, tudo mentalmente, sem perder a direção, sem bater no poste, sem atropelar ninguém. Como você chegou aqui, você fala, bom, eu vim dirigindo, mas você não percebe cada detalhe do que você mesmo fez no automático até chegar aqui. Então, essa inteligência, ela está no subconsciente, e ela é 95%. O resto é 5%, até menos. Às vezes a gente usa apenas 1, 2%. Adão usava 100% de tudo. Por isso ele foi administrador do Éden, administrador do mundo, deu nome a todos os animais da terra, e acredito que ele os classificou por espécie. Acredito também que Noé recebeu uma inteligência especial para construir uma grande arca
que precisaria de um engenheiro, de arquitetos, de físicos para poder dar a ele toda aquela capacidade. Deus deu o modelo e ele executou o modelo. Se eu não tenho inteligência, pode me dar qualquer modelo que eu não vou sair do lugar. Mas se há uma inteligência ali na pessoa, naquela mente, ela vai prosperar naquilo. Jacó tinha uma inteligência de prosperidade, vocês já perceberam? Jacó tinha uma inteligência, apesar que os inteligentes também são espertos, às vezes usam para maldade. No início Jacó foi muito esperto, mas depois provou-se que Jacó tinha estratégias para crescimento, estratégias para prosperidade. Quando ele foi provado por mais de 20 anos na casa do seu sogro. Penso que ele viveu lá 21 anos. Mas ele trabalhou 7 anos por Raquel, casou-se com Lia. Trabalhou mais 7 anos por Raquel, depois casou-se com ela. E o salário dele foi modificado 10 vezes. E todas as vezes que modificava o seu salário, ele tinha uma estratégia para continuar prosperando. Isso nos dá uma lição muito clara, que a inteligência é capaz de nos dar capacidade de adaptação, de acerto de rota, para que a gente nunca perca a veia da prosperidade. Jacó tinha uma inteligência extraordinária. Por que também não falar de José? José é um rapaz simples, um dos filhos quase dos últimos de Jacó, e cresceu com uma capacidade extraordinária de administração. O pai enxergou isso nele, deu para ele a gestão pessoal da família. E ele é que levava notícia, trazia notícias, via o comportamento, checava os seus irmãos no trabalho. Por causa disso, os irmãos estavam cheios de inveja, de raiva, de ódio dele, porque ele era o menino bonito que levava as informações para o pai e trazia as informações do pai para eles. Mas Deus o preparou para ser um grande gestor, um grande administrador, a ponto de administrar a maior potência mundial na sua época e ser primeiro-ministro do Egito, algo que poucos podem alcançar. Por que não dizer que Moisés também foi muito inteligente? Atos 7:22 diz que Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Imagina a inteligência desse homem para se tornar o legislador de Israel, trazer as leis de Deus e depois interpretá-las, escrevendo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Não é para muitos, é para muito poucos. Moisés tinha uma inteligência extraordinária. Por que não dizer de Davi? A sua inteligência, a sua coragem, a sua determinação, seu foco, fez com que ele fosse o maior de todos os reis de Israel. E era um menino franzino, um menino esquecido, um menino pastor, de uma família de guerreiros. Não tinha nenhuma cara de guerreiro, como preguei há poucos dias, não tinha feição de guerreiro, tipo de guerreiro, músculo de guerreiro, não tinha nada. O que ele tinha era uma habilidade para governar. Governava as ovelhas, governava seus sentimentos, governava sua vida interior, governava sua vida exterior. Pecou mais tarde no governo de seus filhos, mas foi um rei segundo o coração de Deus. Ele tinha a inteligência da expansão, do crescimento,
da conquista. Talvez a gente pudesse modelar a nossa vida por alguns desses personagens. Porque às vezes, quando a gente quer modelar a nossa vida, assim, eu vou copiar alguém que seja bastante inteligente nessa área, naquela área, e às vezes você não acha alguém que você conheça, que você, nem da família, nem do seu rol de amizade, alguém que você possa se modelar. Mas a Bíblia tem. E esses exemplos foram dados por Deus para que nós possamos olhar para eles. Eu gosto de olhar para esses exemplos e modelar atos, ações da minha vida em alguns deles. Vou falar só de mais dois. Não vou falar de Jesus porque ele é um modelo completo. Estou falando de pessoas que têm inteligência específica. Jesus era inteligência pura. E Cristo também não tinha pecado, era exatamente como Adão. Tinha 100%. Então estou nivelando a gente por baixo, nos 5%. Falando de Salomão, que tinha uma inteligência extraordinária para riqueza. Quem quer ter essa habilidade para enriquecer, hein? Você quer? Mas ele pediu a Deus sabedoria para governar, porque ele se achava uma pessoa incapaz. E Deus disse: não só para governar você vai ter sabedoria, mas também para enriquecer. Deus deu uma inteligência especial para Salomão e ele enriqueceu. Agora vamos pular para o Novo Testamento. Vamos falar de Paulo. Conhece alguém que estava instruído aos pés de Gamaliel, homem que sabia de filosofia, que sabia de judaísmo, que sabia de Bíblia, que sabia da vida, que sabia de geografia, que sabia de história, sabia quase tudo. E ele disse: tudo isso eu reputei como esterco. Não é isso que faz a minha vida, mas é isso que me leva ao propósito de Deus. Paulo disse: eu não tenho a minha vida por preciosa. Essa é a linguagem dos inteligentes. Não se orgulham na inteligência, mas usam-no no propósito de servir a Deus. E Paulo foi muito usado pelo Senhor, em toda a sua capacidade. E a palavra profética na boca de Ananias para ele foi: eu vou levar você a conhecer o sofrimento por amor a Cristo, vou levar você a reis, vou levar você a governadores, vou levar você aos montes altos. E foi mesmo. Só não chegou na cara do imperador, mas pregou para toda a guarda pretoriana em Roma e converteu muita gente grande. Quociente de inteligência é bom, é uma ferramenta, mas não um fim, porque pessoas com menos quociente podem crescer, vou repetir, por esforço e por autodisciplina. Então ninguém pode dizer: eu não posso, eu não consigo, porque eu não tenho inteligência suficiente. Claro, talvez para ser um físico, para ser uma pessoa que exija mesmo uma característica específica, essa não seja a profissão da maioria, mas todos nós temos um lugar debaixo do sol. Bom, a inteligência natural é dividida em 8 áreas específicas, é chamada de múltipla inteligência. O ser humano é dotado de múltipla inteligência, isto é, eu posso ter uma inteligência, você pode ter outra, ou pode ter outra. Todos nós temos as coisas básicas, mas há aqueles que se destacam em áreas específicas. Em primeiro lugar,
a lógica matemática, que é uma inteligência que é para os matemáticos, engenheiros, cientistas. A linguística, que é para aqueles que são oradores, escritores, poetas. A espacial, que é aquele que observa, usa muito o seu lado visual de um modo minucioso, e podem ser arquitetos, desenhistas e escultores. Os musicais, ou o musical, expressa através da habilidade de tocar, compor, apreciar padrões musicais. Então, mais forte em músicos, compositores, dançarinos. A inteligência físico-sinestésica é aquela aptidão para a pessoa na utilização do seu corpo, danças, esportes, mímicas, dançarinos, os mímicos, os dançarinos, esportistas. A inteligência intrapessoal, que é a faculdade de se conhecer, e está presente nos escritores, psicoterapeutas e conselheiros. A interpessoal está presente nas pessoas que têm habilidade de motivação, como políticos, religiosos, professores. A naturalista ou ecológica está presente naqueles que gostam de plantas e animais, são pessoas que convivem muito bem com plantas e animais, e alguns são agricultores, pecuaristas, agrônomos. Então você vê que nós temos como base 8 tipos de inteligência e transitamos por esse meio. Aqui mesmo nós podemos classificar talvez os 8. Então o QI não é o fim por si mesmo. O QI é uma ferramenta que Deus nos dá para cumprir o seu propósito. O propósito da minha vida tem a ver com o meu quociente de inteligência. É uma ferramenta. Então, para concluir, o que nós devemos fazer? Eu quero dar uma frase para você, eu acho que isso resume tudo. Seja relevante, usando suas habilidades para servir a Deus e servir ao próximo. Se a tua inteligência te levar a servir a Deus e a servir ao próximo com verdade, integridade, com intensidade, pode se dar por bem-sucedido. Acredite nisso. E para encerrar, Colossenses 3, verso 17 diz: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, ou seja, se você é um orador, se você é um pregador, se você é um arquiteto, se você é um agrônomo, se você é um engenheiro, um astronauta, se você é um dançarino, um músico, se você é um matemático, um físico, tudo que fizerem por palavras ou por obras, façam-no em nome do Senhor, dando por meio dele graças a Deus Pai. Use a sua inteligência para que o nome do Senhor seja mais e mais glorificado. E eu queria deixar esta palavra com você. As oito manifestações da inteligência. Eu vou só repetir para firmar isso no seu conhecimento. Lógico, que é ligado à matemática. Linguística, ligada à fala. Espacial, ligado ao visual. O musical, ligado à música. O físico, o sinestésico, que é ligado ao corpo. Intrapessoal, ligado aos conselheiros, que entende, que conhece, tem a faculdade de se conhecer, conhecer os outros. O interpessoal, que são os motivadores, tem muitos políticos, religiosos, professores nessa lista. E o ecológico, ou naturalista,
ligados à natureza, animais e plantas. São os agricultores, pecuaristas e agrônomos. Que nós possamos desenvolver a nossa inteligência para a glória de Deus. Você pode dizer, nós temos a mente de Cristo. Não, a mente de Cristo é a nossa inteligência espiritual. Essa daqui é a mente do Jorge, não é a mente de Cristo. Que a mente de Cristo está na inteligência espiritual. E nós já falamos sobre isso. Que Deus te abençoe. Amém.